Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre a saída de Luiz Ubeldia e a chegada de Hernan Crespo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo com um retorno importante no Tricolor. Luiz Gustavo começou a fazer trabalhos físicos na manhã dessa terça-feira no centro de treinamento, tudo para que ele possa estar à disposição já na reapresentação do elenco, depois de um período de 15 dias de férias e sob o comando de Hernan Crespo. Vale a lembrança de que o Luiz Gustavo não joga desde 5 de abril, quando às vésperas de uma viagem contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ele acabou passando mal, sentiu um desconforto, foi levado ao hospital e descobriram que ele estava com um tromboembolismo pulmonar. Foram 2 meses e meio sem atividades físicas, ele enfim está completamente recuperado e à disposição um reforço importante para o segundo semestre com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. A expectativa do São Paulo é de que Oscar e Lucas Moura, outros 2 jogadores para lá de grandes dentro do elenco, também estejam à disposição no retorno das férias sob o comando de um novo técnico. Para refrescar sua memória, a gente vai conferir o retrospecto do treinador no período em que ele passou pelo Tricolor. Olha só, foram 53 partidas, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Quero saber se é bom ou não. O clube acumulou 57% de aproveitamento e conquistou o título do Paulistão. Agora eu pergunto, por que ele foi mandado embora? Ele pediu a conta. Ah, é? Na época ele pediu a conta? Desculpa, você estava falando do Zubeldia. Ah. O Crespo, porque ele teve, pela mesma situação, ele teve um início, ele focou muito naquele título do Campeonato Paulista e teve um início de Campeonato Brasileiro muito ruim. Ruim, aí foi mandado embora. Assim como o São Paulo está passando agora com o Zubeldia, um início de Campeonato Brasileiro muito ruim. Era época de pandemia, né? Também, né? Nunca jogou, acho que com torcida, Chicão. Você acha que é uma boa trazer o Crespo de volta? Olha, não tem alternativa, né, Mi? O mercado não tem ninguém à disposição melhor que o Crespo. E outra coisa, o Crespo, na verdade, é o Zubeldia com grife, né? Ele fica na beira do gramado, não pulando que nem um louco, mas fica de terno e gravata, né? Quer dizer, é uma mudança que eu não vejo muita significação, entendeu? Não tem uma mudança radical. Ou sai um técnico, entra outro e o time vai melhorar da noite para o dia. Não vai ser assim, não. Ele vai ter que trabalhar com os garotos da base, que é o que o São Paulo tem hoje, né? E o que o São Paulo tem hoje é muito pouco, Mi. Bom, vou começar aqui pelo Crespo, né, que é a grande novidade aí do São Paulo, grande notícia, né, confirmada assim a contratação ontem no decorrer do dia, né, no final do dia, no início da noite já estava tudo sacramentado. O Crespo ainda está vindo de Buenos Aires, vai se apresentar ao São Paulo e ele chega com um staff até que grande, né, um corpo técnico grande, né. É um auxiliar, é um preparador físico, preparador de goleiros e 2 analistas de desempenho. Os nomes ainda não foram totalmente confirmados e revelados, mas assim, deve ser uma comissão técnica diferente da que ele trabalhou no São Paulo lá em 2021, principalmente na questão da preparação física, né? E da análise de desempenho, né? Então, assim, são novos nomes que devem aparecer aí e vestir a camisa do São Paulo para trabalhar junto com o Hernan Crespo nessa comissão técnica. Um pedido do treinador ter uma comissão técnica um pouco parruda. O São Paulo já tem o preparador da casa, já tem o auxiliar que é o Milton Cruz, né, que é um cara que conhece muito do universo do São Paulo. A ver o que vai acontecer com esses profissionais. A tendência é que não haja nenhum tipo de mudança, nem demissões e tal, porque o Crespo traz a comissão que é dele, né, da confiança dele, e naturalmente esses profissionais todos trabalham juntos, como é assim em outros clubes que acontece isso também normalmente. A questão do calendário, o Crespo já sabe que tem ali a Copa do Brasil, um jogo contra o Atlético Paranaense, que hoje é um time que joga a Série B, né? Tem o Atlético Nacional na Libertadores e tem a retomada, principalmente agora, a retomada no Brasileirão. Então, assim, o foco das conversas assim de Crespo com a diretoria do São Paulo é principalmente de retomar o caminho das vitórias no Brasileiro. Tem ali um período de quase que um mês entre o reinício das competições aí após a parada para o Mundial de Clubes, né, da FIFA, até
as Copas, né, oitavas de Copa do Brasil e oitavas de Libertadores tem um mês certo. Da Copa do Brasil no final do mês de julho, começo, primeira semana do mês de agosto. Então, assim, hoje o foco, né, nessa retomada, nessa chegada do Crespo, o principal foco é a retomada de resultados no Brasileirão, porque são jogos importantes, tem clássico contra o Corinthians, tem jogo contra o Red Bull que está lá em cima na tabela, tem jogo contra o Flamengo que é sempre um adversário complicado, então eles estão focando as conversas nesse primeiro momento no Brasileirão. E, obviamente, o trabalho vai se desenrolar pensando nas Copas que são prioridades dentro do tricolor paulista, nunca foram, nunca esconderam isso, né? Na questão de reforços, discussão de posições, obviamente passando um aval do novo treinador, e isso São Paulo já sabe que vai ter que ir ao mercado para buscar peças de reposições, principalmente jogadores de lado de campo, né? Um nome que foi sondado, mas que não vai para frente, eu só estou trazendo porque foi uma sondagem, é o do Biel, que está fora do Brasil, ex-Grêmio, né? Um jogador que inclusive tem ali o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro, mas para o São Paulo dificilmente isso vai acabar acontecendo, mesmo porque também nem tem a certeza de que o jogador quer voltar no Brasil, para o Brasil neste momento. Tem a prioridade de ficar no futebol europeu. Hora de falar sobre o São Paulo. Teve jogadores, no plural, que curtiram a saída de Luiz Ubeldia. Técnico argentino que pediu a rescisão do seu contrato nessa segunda-feira, tinha muito prestígio com os atletas mais antigos e veteranos, os líderes do elenco. Mas, como já era de se imaginar, os jovens não iam muito com a cara do treinador. E Mike, lateral direito, Henrique do Carmo, atacante, e Igão, zagueiro, curtiram a postagem que tratava sobre a saída de Luiz Zubeldia. Esses atletas, inclusive, durante o período de férias, por conta da pausa, por conta do Super Mundial, esses atletas voltaram para o Sub-20. Dá para garantir também, embora não tenha se manifestado, que o Rian Francisco deve ter adorado a saída do Zubeldia. Estava muito claro que com o treinador argentino, o Rian Francisco dificilmente emplacaria uma sequência de jogos. O William Gomes, que foi vendido para o Porto, já havia deixado o São Paulo reclamando do tratamento do técnico com atletas formados nas categorias de base. As únicas exceções de jogadores que vieram de Cotia e conseguiram emplacar com o Zubeldia foram o Lucas Ferreira e o Alves, embora o Lucas também esteja ganhando alguns minutos nas últimas partidas. Todos os demais que eu citei, a gente pode incluir também o Negrutti, nunca estiveram nos planos do Zubeldia, que parece estar mais habituado e mas se sente mais confortável trabalhando com jogadores maiores do que jogadores formados nas categorias de base. A volta do Crespo, com um contrato até o final de 26, né, que seria o final da gestão Casares, com a comissão, com uma nova comissão, não a comissão que ele trouxe lá atrás, que até teve alguns problemas ali com a direção do São Paulo à época. Então, o Crespo, quando o São Paulo solta a nota de rescisão com o Zubeldia, né, partindo da vontade do Zubeldia, já estava palavrado com o Crespo. É uma das poucas opções disponíveis no mercado. Ele vem com aquela situação de um aproveitamento muito parecido com o que teve o Zubeldia, com o que teve o Dorival, com o que teve o Rogério, tendo como marca principal a conquista do título paulista lá contra o Palmeiras e o fato de ter dirigido o time na pandemia sem público, né? Muita gente lembra, isso é tão curioso no futebol, eu me divirto até. É natural, né? Muita gente lembra do Crespo só do jogo do Palmeiras, do título. Ou da parte boa. Você gosta de lembrar das coisas boas, né? E que aquele jogo, aquele time, 3 zagueiros, marcação homem a homem, e foi mesmo, o Abel não conseguiu andar, o time Palmeiras não existiu no jogo. Com Rony, Veiga, nada. Foi perfeito o São Paulo no segundo jogo, marcação. Aquilo, logo depois, ruiu. Os jogadores estouraram, tal, não sei o quê, porque era o Copa do Mundo do São Paulo não deu férias e tal. As coisas mudaram, vários jogadores se machucaram, etc, etc. O Crespo termina o trabalho dele no São Paulo, aliás, demitido de uma forma meio, como eu diria, sacana, né? Porque o Rogério estava contratado
no Morumbi, dando treino no Morumbi, e ele ainda não tinha sido comunicado no CT da Barra Funda, mas enfim, com um time já completamente diferente. Era não tinha 3 zagueiros. Grande, então se levou para uma coisa mais normal, o Ceni estava disponível aí, e tal. Mas estou dizendo, muita gente está achando que o Crespo vai voltar com 3 zagueiros, marcação homem a homem, o jogo... não, depende, né? O São Paulo, eu não sei se ele vai mudar radicalmente o que o Zubeldia vai fazer. O que a gente sabe é que ele, curiosamente também, ele pega o São Paulo nos 2 momentos mais delicados desta gestão. O primeiro é a entrada, o time e o clube destruídos, as estruturas sucateadas. Hoje melhorou bem isso. Aliás, ele pega, falamos ontem aqui, ele pega, foi um dos argumentos para convencê-lo. A estrutura do São Paulo tem água na piscina, tem vestiário bom agora, tem equipamento, tem recuperação, etc. Ele não pegou nada disso, né? Tem torcida no campo, né? Morumbi e tal, não sei o que lá, tá funcionando. O muro não tá pintado para ele. A frase do muro, acho que vai pintar. ter aquela frase que for célebre, né? O Tirone sabe falar em espanhol, depois ele vai repetir Se aí. as pernas... Eu não lembro mais. Se as pernas não chegam... Onde coração. nos chegam as pernas, chega o coração. Bom, enfim, Mais ou menos isso. foi frase no vestiário, o Rogério pediu para pagar depois, para não ficar dando umas reminiscências. Mas o que ele sabe também é que o São Paulo tem seríssimas limitações financeiras nessa temporada, não pretende quebrar o plano de contenção e está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro e classificado para as 2 Copas, né? Imaginar uma mudança radical, eu não acredito, mas eu acho que dentro das opções disponíveis era talvez a mais plausível. E lembrando que o São Paulo não está trazendo apenas Crespo. Tem que vir uma comissão. Entendo, a comissão cinco Vai caras. mudar todo mundo. Foi todo mundo caras. embora. A única coisa é que o idioma permanece a mesma. O Zubeldia sai com 5 auxiliares e a comissão... Então, vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta. O Crespo andou pra cá, o bibibi, bobobó, lá, Lascou o time é do isso? Mundial, aliás. Viu? Isso. Esse Auain aí era o time Isso. dele, né? Beleza. Ganhou Champions Asiático, ganhou o Ótimo. time do Jorge Jesus. É verdade. Perfeito. Né? É campeão, Então- tem troféu. O que mudou do Crespo de 4 anos para agora? Mudou uma coisa, São Paulo piorou muito. E ele vai ter que fazer mais milagre do que já fez lá. Eu acho que E lá, só como que São estrutura Paulo melhorou um pouco. não, é por isso que campo, eu tô falando. jogador, Sim. elenco. E terá a torcida que faz Entendeu? muita diferença no Morumbi, Não. com e sem. Sim, você pediu uma análise técnica Sim, do sim. Crespo, Sim. né? Então, ele e jogadores, elenco, certo? Eu admito que mudou, melhorou muito e o que está por trás faz muita diferença no dia de hoje, no futebol hoje. Compreendo isso e está certo, está tudo bem. Agora, com o elenco que ele tem, o que ele poderá fazer de diferente do que fazia o Zubeldia? Pouca coisa. A pouca coisa está mais naquele approach inicial, Sim. da motivação, daquele que não está jogando, daquele que, puxa, eu sou reserva, eu podia ser titular. E depois, com a acomodação das coisas, ele vai carregar uma responsa danada, porque isso vai virar contra ele. Se o São Paulo for eliminado da Libertadores, a galera que não tem compromisso com nada, O invicto era o Zubeldia. é isso aí. Entendeu? Então, essa é uma faca. Bom, não é assim? Isso é um bumerangue. Que a direção do São Paulo jogou um bumerangue. Boa comparação. Entendeu? O bumerangue foi, ele tá viajando aí. Não sabe nem se ele vai voltar. Foi comprar cigarro. Um número curioso, até falei pro Tirone, para mim, que é essa é uma diferença grande entre o Zubeldia e o Crespo. Eles são bem diferentes, são argentinos, o Crespo é um pouco mais velho, tem mais o perfil europeu, começou a carreira na Europa, dirigiu o time italiano com a primeira formação do Crespo, é europeia. O clube em que o Crespo teve mais partidas na carreira foi o São Paulo. Eu fiquei surpreso disso. Olha que loucura. Caramba. E ele não completou um ano de São Paulo, né? Ele não foi uns 6 meses. Não, O com clube... condições completamente atípicas. Então ele trabalhou Né? na Itália, na Argentina, no Catar, na Emirados. E uma coisa que O para clube mim que tá ele tem claro. mais partidas. Tá claro. Um vai estar de terno, é uma postura, o outro aquele agasalho essa é invadindo uma o grande campo. diferença. Cavalhosa. Essa é Pode uma grande esperar diferença. que amanhã a gente Mais pode frio, falar disso, mas mais vai ser gelado. uma frieza absurda perto do outro. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após a saída do Luiz Zubeldia,
o também argentino Hernan Crespo vai comandar o tricolor. Vai ser a segunda passagem dele pelo São Paulo, já que em 2021 ele foi campeão paulista com o clube. Naquele ano, ele teve 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. E na minha visão, é sim uma boa troca, até porque o Luiz Ubeldia, que estava mais de um ano no comando do tricolor, não mostrava muita evolução, né, galera? No São Paulo, ele vivia dobrando lateral, tanto na direita, com Cédric Ferrarese, tanto na esquerda, com Enzo Dias e o Wendel. Então o tricolor estava muito bagunçado, era zagueiro de lateral, lateral de atacante, e o São Paulo não vinha jogando muito bem desde o Campeonato Paulista. Alguns comentaristas falam que o tricolor está muito mal no Campeonato Brasileiro porque está sem Lucas Moura, sem Oscar, sem Caleri. Mas desde o Campeonato Paulista, com esses jogadores, o São Paulo não vencia Inter de Limeira, o Velo Clube, perdia para Ponte Preta. Agora já no Campeonato Brasileiro, não venceu em casa o Sport, o péssimo Sport, também o Fortaleza, e recentemente perdeu para o Vasco da Gama e para o Mirassol. Então chega de desculpas. Eu vejo alguns comentaristas que defendem o Zubeldia, falando que ele não é covarde, nunca foi covarde, que não sei o quê. Mas aqui não tem nada a ver com isso, né, galera? É futebol. Se não mostrou resultado, tem sim que sair. Eu entendo alguns torcedores que falam que a culpa pelo momento do São Paulo não é só treinador. Eu concordo, até porque essa grave crise financeira que o São Paulo atravessa é culpa sim do dirigente. Alguns jogadores também rendeu muito menos do que o esperado, né, galera? E vem sofrendo muito com lesões. Mas o Zubeldia tem sim muita culpa nisso, pela péssima escalação que ele faz, né, no São Paulo. Não mexe muito bem. Alguns garotos como o Rian Francisco, por exemplo, tinha que jogar mais, né, galera? E várias lesões que vem acontecendo agora no São Paulo é sim porque no Campeonato Paulista ele insistiu em não utilizar a base. Então ele tem sim muita culpa nisso. A gente vê alguns times como o Vasco da Gama, por exemplo, que estava muito mal, chegou o Fernando Diniz e melhorou muito o time, né, galera? Então vamos ver agora se o Crespo, com essa parada para o Mundial de Clubes, faça o São Paulo voltar melhor. Então o tricolor precisa melhorar muito, já que essa primeira parte do Campeonato Brasileiro foi a mais tranquila. Mesmo assim, o São Paulo está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento, e depois dessa parada para o Mundial de Clubes, vai ter jogos muito difíceis, fora de casa contra o Flamengo, contra o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude, em casa contra o Fluminense, fora de casa contra o Internacional, vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. E os jovens Matheus Alves, Mike, Rian Francisco e Henrique Carmo abriram mão das férias do elenco profissional e vão reforçar o time sub-20 no Campeonato Brasileiro. O tricolor vive uma situação complicada na competição. Com 15 pontos, o time de Alain Barcelos ocupa a 15ª colocação com apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas até aqui. A equipe está a 5 pontos atrás do Flamengo, 8º colocado, que abre a zona de classificação e tem apenas 4 de vantagem para o Grêmio, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Então os garotos do São Paulo agora descem e viajam para o confronto contra o Atlético Paranaense nessa quarta-feira no CT do Caju, em Curitiba, no Paraná. Depois, no dia 24, recebe o Bahia em Cotia. Eles se reapresentam ao time profissional no dia 26, quando o restante do elenco também retorna aos trabalhos após as férias. Então faz muito bem esses jovens do São Paulo em descer para o time sub-20.
Assim eles ganham mais ritmo de jogo e agora com o novo treinador pode começar a ter mais oportunidades. Alguns garotos como o Rian Francisco, o Mike, até o Matheus Alves, que nos últimos jogos vinha ficando no banco de reserva, pode ganhar mais chance. E o lateral direito o Igor Vinícius vai jogar no Santos. O São Paulo liberou o jogador e manteve uma porcentagem do atleta que deve jogar no Santos. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!